gente, pedido perfeito. Não sei se todos têm familiaridade com o tema, né, mas acho que são muito novos, tá? Mas no fim das contas, acho que o pedido perfeito é você ter um pedido e uma nota com o mesmo valor, que deveria ser muito óbvio, né? Certo? Acho que, pelo menos todas as empresas que eu conversei até hoje, né, infelizmente, nesse trazer esse tema, todos têm problema. Uns mais, outros menos, outros já atuam e devem, outros simplesmente aceitam e vão ser felizes, né? Então aqui, eu acho que as meninas da arte, não, né? O Rodrigo Instrumentos, o Ronaldo Instrumentos, e eu também Instrumentos, a gente... fiscal também agora. Então, é um time multifuncional, né, que a gente tem aqui. E percebe-se que é um tema que não dá para atuar só em uma área. Então, acho que o fiscal tem um papel super importante aqui, tributário e instrumentos também. Não tem como negar. Né? E, bom, eu queria abrir aqui a primeira rodada de perguntas e fiquem à vontade também vocês para perguntarem, tá? Acho que a ideia do debate é a gente trocar experiências. Abrindo para o pessoal falar um pouco, né? Ouvir primeiro das meninas aqui, quais são os principais benefícios, elas que têm um processo mais maduro, quem participou da última reunião que a gente fez virtual, se puderam compartilhar um pouco das experiências, elas têm um processo maduro, para compartilhar um pouco dos benefícios que elas viram com a implementação do projeto e o que nasceu, né? O que motivou para que esse projeto tenha se iniciado, né? E qual foi a principal dor, a principal área demandante. Aí eu queria ouvir um pouco das meninas e já falar um pouco quais foram os principais impactos e benefícios coletados. Bom dia, eu sou coordenadora da ADMIS, da área de back-office, e a nossa área faz a entrada da nota fiscal. Então, mais do que só o valor, tem outros critérios que podem impactar na entrada da nota. O importante é que o nosso registro ele seja o espelho da nota. Então, a gente, quando pensa em título, a gente fala em valor, mas não é só isso que pode dar problema. A gente tem que pensar nos dados cadastrais, é uma filial, a gente tem que ver se aquela mercadoria, aquela nota está vinculada com o frete, se tem essa informação correta, que isso é um problema recorrente que a gente tem. A gente tem que pensar em NCM, e aí é um pouquinho mais embaixo, porque isso interfere toda a tributação, né? Desconto, às vezes o comprador ele faz lá uma negociação muito boa, o fornecedor ele emite a nota informando desconto, só que quando eles geram um pedido, eles colocam no valor unitário. Isso para a gente é um problema, né? Ele não vem na informação do campo desconto, ele vem descontar nos itens. E se caso a gente tem alguma devolução, provavelmente o nosso fornecedor não vai aceitar essa nota de volta. Então tem vários processos, vários requisitos que são importantes para a validação da nota como um todo. Oi? IVA? É que o IVA, como é um problemaço, né? A gente vai chegar lá na época. É uma parte. O IVA é assim, o IVA a gente teve até uma preocupação especial com o IVA. A gente está até com um time todo aqui, tem o pessoal da TEC, tem o Vinícius que é gerente tributário, que a gente sabe que no IVA ele traz toda a carga tributária. Então vai ser tudo amarrado ali. Se tiver uma parametrização correta, tiver tudo certinho, informado e certinho, a gente... Exatamente. E aí entra naqueles impactos que a gente pode ter, de apropriação de crédito indevido, isso muito envolve o IVA, pagamento divergente para o fornecedor, isso tem a ver também com o imposto retido na fonte, pode estar ali vinculado ao IVA ou cadastro, enfim, ou mesmo que a gente estava falando no tema anterior sobre contratos, né? Então, às vezes,
A nota vem com código de serviço, que o fornecedor emite naquele código, mas o escopo é outro, então o nosso pedido está em outro. Então a gente tem essa divergência na hora do lançamento para saber, opa, essa retenção é devida ou não. Então, assim, é impacto no financeiro, é impacto no fiscal, para depois eu poder fazer os ajustes, apuração, é impacto também na contabilidade. Às vezes também é preciso fazer algum ajuste decorrente do pedido. Aí depois eu acho que vai se conversar mais, o que a gente sentia lá na nossa usina, e até por isso que a gente foi atrás de uma ferramenta que tivesse essa determinação automática do IVA, é porque nem os compradores tinham o conhecimento necessário em relação à tributação, menos ainda o requisitante. Né? O cara que trabalhou na oficina, o cara que trabalhou na indústria, ele está preocupado com o que vai ele quer que o serviço seja feito e que o fornecedor receba. É isso. Bom dia. Nosso projeto nasceu com base no que a Carla comentou e hoje a gente já consegue uma melhoria de automação, porque nós trouxemos tanto para cenários de notas fiscais de serviço, como mercadoria, fretes e documentos diversos, de boletos, notas de débitos. Então, o projeto é grandioso, vamos dizer. Então, foi um trabalho bem legal, porque nós envolvemos praticamente todas as áreas. Então, área de cadastro, área de suprimentos, time tributário, para declarações fiscais. E com o conjunto de todas essas áreas, a gente seguiu com o projeto, junto com a TEC. Então, essa parte da automação em si, para a nossa área de back-office, que é o lançamento das notas fiscais, nós, quando vinha esses pedidos, antes da TEC, a gente passava por todos os campos do pedido, praticamente. Então, a gente analisava o ICM, nós analisávamos o item do serviço, da ECA 616, analisávamos o cadastro, se era insumo, se era consumo, se era importado, se era nacional. Então, com toda essa automação, na leitura do pedido em si, e depois com a determinação do IVA, lendo o XML da nota, a gente conseguiu tirar essa carga de trabalho para os nossos assistentes e analistas, e mais confiabilidade também para a apuração fiscal. Então, é um projeto bem robusto e trouxe e ainda vai trazer muita melhoria para nós. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo Fornari, hoje atuo como gerente de suprimentos da Usina Lins. E aqui eu estou mais na área de suprimentos, eu estou rodeado de pessoas do fiscal, então a minha intenção é mais focar para as ações que nós tomamos dentro da usina, em parceria com a área de fiscal, que é de suma importância, essa parceria nossa, essa proximidade entre as áreas, eu acho que isso é fundamental. Afinal, existe uma sinergia muito grande entre as nossas áreas, aí, em todas as empresas aqui representadas. Algumas ações que nós tomamos dentro da usina. Hoje, já há alguns anos, que a gente já vem tomando dessa forma, todas as divergências, elas são apontadas pelo nosso departamento fiscal e ficam dentro do nosso ERP. Então, há uns anos atrás, era por e-mail, aquela situação, tem essa nota, tem esse pedido para ser corrigido. Então, nós centralizamos isso tudo dentro do nosso ERP. O nosso ERP hoje é o SAP, o SAP. E nós criamos uma transação dentro do SAP, uma transação que o pessoal que trabalha no universo sabe que é uma transação zero, que foi criada, para que todos os lançamentos sejam feitos ali. Dentro dessa tela, a gente tem um painel também que nós criamos ali, que é onde o comprador, que hoje também temos aqui 3 compradores da usina, que estão aqui também representando a gente, e eles atuam ali nessa tela e a correção é feita por ali também. Então, seja do IVA, seja de alguma divergência de valor,
E essa divergência é apontada também e cria toda uma base. E ali a gente também tem todos os critérios, né, de SLA, de resposta do nosso fiscal. Então nós temos aí uma meta de até 2 dias úteis no máximo, fazer essas correções. Então a gente conseguiu criar esse SLA também, esse indicador dentro da área, em parceria com a área fiscal, de como que a gente está performando sobre isso. Então fica tudo rastreado, tem todo o log ali do que é feito, né, dentro do sistema. E cria-se também uma base de dados ali para a gente poder ter indicadores, né, de acompanhamento. Qual a porcentagem de divergências que nós temos, seja fiscal, né, a questão do IVA que foi levantada, uma divergência de preço, né, por quê, o que motivou isso, sempre passa pelo comprador também para ele poder entender o que houve naquela situação, mas isso tudo a gente consegue ter dentro do sistema, né, dentro ali do próprio SAP, para criar depois esse acompanhamento. Uma outra ação que a gente tomou, e isso já é um pouco mais recente, que foi até comentado também no nosso debate online, na última reunião que nós tivemos, nós criamos um programa de avaliação de fornecedor. Então, hoje esse programa ele tem um nome, chama Fornecedores de Excelência, e nós implementamos esse programa na safra passada, na última safra, e um dos pilares nossos de avaliação de fornecedor, que o fornecedor recebe isso mensalmente, é a divergência de nota fiscal. Então, todos os meses, esses principais fornecedores que são avaliados, eles recebem, né, essa avaliação, e ali tem tanto qualidade de entrega, tempo de entrega, né, se foi cumprido ali o que a gente tem também de prazos. Então tem alguns pilares que nós monitoramos, mas gostaria de reforçar que eu acho que é uma ação que a gente tomou também para tentar mitigar um pouco, né, esse risco de termos muitas divergências, de isso se tornar, né, um monstro aí dentro das nossas empresas, que o Caio comentou, né, cara, eu acho que só muda o endereço, né? Todos nós temos. Né? Eu acho que é difícil ter alguma empresa hoje aqui que fala, poxa, não tem, zero divergência. Eu acho que é muito complicado e o tema é muito até interessante, né? Como atingir o pedido perfeito. Né? É quase meio utópico isso, né? Mas é possível. Acho que tomando as ações devidas, né? E em parceria, repito, acho que essa parceria entre a área de suprimentos e fiscal ela é fundamental. Até com reuniões, com acompanhamentos, e isso ser muito transparente também, esses números, esses resultados que são atingidos aí. E a gente tem visto, né, através dessa implementação, principalmente desse programa, nós vimos aí, quando a gente monitora os principais fornecedores, uma redução bem significativa nessas divergências, porque eles estão vendo que estão sendo monitorados, eles são premiados, inclusive, no final de uma safra, então isso entra ali né, é uma dor para ele também, poxa, por que eu estou sendo penalizado aqui? Eles se ligam, entram em contato, poxa, tem que entender, e ali tem todo o histórico, né, daquilo que teve de divergência. Então isso eu acho que tem ajudado também bastante, essa interface com o fornecedor, para a gente poder conseguir evoluir nessa melhoria que tem que ser contínua, com certeza. Se isso aí estiver rodando bonitinho, parabéns. Se isso aí estiver rodando bonitinho, então parabéns, está perfeito. Tá rodando bonitinho. Perfeito aqui, claro. Quase um pedido perfeito. Bom dia a todos, meu nome é Alan, eu sou analista fiscal da Visa. E assim, para a gente é um enorme prazer estar aqui. E eu queria já perguntar, o que vocês já não ouviu falar ou já recebeu uma nota fiscal que o processo de compra foi feito para um fornecedor, a matriz, só que quem enviou foi a sua filial. Esse é um grande problema nosso, principalmente para a Wisa, porque a Wisa ela não está situada no polo aqui matriz. Nós estamos em Mato Grosso, então assim, qualquer divergência para a gente é um enorme desafio. E esse desafio, ele está ligado ainda mais à área fiscal e tributária, por quê? Porque tudo que se é emitido, a gente tem que prestar uma conta no final. Se recebeu, se não recebeu, o imposto devido. E isso para a gente é um fator preocupante, por quê? Porque quando eu encontro um pedido que está divergente da nota fiscal, seja de serviço ou de materiais, nós não podemos simplesmente remeter essa mercadoria de volta. Por quê?
Porque tem todo o custo do frete que já veio, documentos fiscais emitidos, nota fiscal, CTE, e tudo isso é uma obrigação para a gente. Visando nisso, a Luísa, ela criou já tem mais ou menos uns 3 anos, 3, 4 anos, um setor chamado CAF, ou seja, unificou toda a parte fiscal de recebimento e o CAF ele trata na recepção dessas notas fiscais. Só que não basta somente receber elas, é necessário que a gente de fato faça uma triagem delas, ou seja, não deixar que o material que é de urgência para a área fique parado na barreira fiscal, fique parado no fornecedor por divergências. Baseado nisso, a Luísa ela criou um processo que está totalmente vinculado ao SAP, que é dentro do GRC, onde 2 pessoas elas atuam na identificação desses erros. Ou seja, uma pessoa basicamente ali trabalha com tudo que está emitido dentro do estado de Mato Grosso, que é muito mais fácil de resolver do que as coisas que estão vindo de fora, e uma segunda pessoa que trabalha com tudo que é interestadual, né? Então, assim, ficou muito mais fácil para a gente identificar o erro quando o material ainda está na transportadora, ainda está no parceiro, já corrigir, se for necessário, cancelar essa nota fiscal, corrigir o pedido, sanar erro, porque de fato esperar essa mercadoria chegar aqui. E através do GRC, que é a nossa principal ferramenta hoje, né, para recepção, para tratamento, lançamento das notas fiscais, a gente consegue ali mais ou menos em um lead time de 24 horas, estourando 36 horas, saber de fato o que está emitido para a Luísa, seja para a nossa matriz, para as nossas filiais, e de fato dar uma atenção a isso, corrigir o pedido, tratar com o fornecedor ou outras ações assim nesse sentido. Legal, gente. Aqui a gente tem práticas muito boas, né? E falando de benefícios aqui, as meninas trouxeram um ponto de benefício fiscal, né? Que acho que é o produto sem suprimentos, não é tão evidente esse benefício fiscal que a gente tem. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para conseguir enxergar, né? E aí, o pessoal tributário é natural, e mostra para a gente escancarado, estamos perdendo um monte de dinheiro, né? Trouxeram um ponto de fluidez de processo, ali até o ponto que os meninos trouxeram, que era incluído no programa de homologação da Josi aqui, ó, de avaliação de fornecedores de divergência de preço. Eu capturei esse ponto, né? Não tinha pensado, né? Um ranking para avaliar, o cara que está errando mais, ele tem que melhorar, né? E às vezes erra, né? Eu até compartilhando dados com vocês recentemente, passei por uma auditoria. O pessoal de fora veio questionar exatamente o pedido perfeito, né? Mas como você tem uma nota fiscal diferente de um pedido? Eu olhei assim, pensei e falei, vocês sabem a quantidade de tributos que existem no Brasil? A quantidade de impostos que incidem? Né? São milhares. E aí ficou um pouco mais claro que isso não é um problema nosso, é um problema que abrange, diria, todas as empresas do Brasil, uns mais, outros menos, uns controlam, outros não, e assim a vida segue, né? Eu acho que é uma coisa que, aí pegando até o gancho do terceiro ponto, compliance. Né? Quanto você perde de dinheiro com isso? Já pararam para pensar? Não sei, tá? Não sei nem se a gente consegue medir, né? Porque às vezes é crédito tributário, uns conseguem utilizar, outros não, mas é crédito. Né? Então acho que aí 3 pilares. E para passar para a segunda rodada de perguntas, a gente falou um pouco de benefícios e a abrangência que isso tem. Né? Então, envolvendo várias áreas, várias pessoas, não é um tema simples, é muito difícil. E aí, quando a gente estratifica aqui o tema, acho que medir é o primeiro passo. Né? Até falando um pouco da TRUs, a gente começou esse processo, né? Tentando fazer um tailor-made ali, pela gente, por enquanto coletivo, né? Sem nenhuma empresa associada por enquanto, mas também busca, tá? Que acho que chega um momento de excelência que a gente já não consegue, né? Os braços acabam, aí a gente precisa de um sistema de informação para complementar isso. Eu queria passar a segunda rodada, não pode iniciar. Que ação preventiva que vocês veem que é possível fazer para pelo menos melhorar, e se vocês usam algum KPI para conseguir medir isso para melhorar, né? Tá. Hoje a gente utiliza de fato o GRC, né,
para identificar tudo que está divergente. O que recebeu, o que está vindo e o que de fato para a gente necessitou de alguma correção no pedido de contas. Falar de pedido perfeito, eu entendo que não está só ligado de fato à construção do pedido com o fornecedor, cotação, melhor preço, melhor equipamento, marcas homologadas, mas também entender de fato o que o requisitante está precisando, ou seja, se o material de fato está dentro da base de SKU, de fato faz a necessidade desse solicitante. Se a característica está divergente, se a cor do material está errada. Então, para a Wisa, ela criou um KPI, que também é uma avaliação do fornecedor, só que ainda está novo, ainda está em processo de maturamento, só que de fato tem isso. E para a gente é um enorme fator de fato entender o que está errado, porque antes toda a culpa da divergência da nota fiscal era atrelado à área de suprimentos, ou seja, se o valor estava errado, se o IVA estava errado, se a carga tributária ela estava errada, de fato estava dentro da cotação. Quando a gente tirou esse KPI, a gente pode observar o quê? Que os erros agora tem nome, ou seja, de um fornecedor X, tem tantos erros nesse fornecedor. Esse fornecedor ele tá pecando em fornecer materiais, por exemplo, com um valor que já foi orçado para a gente. Então hoje assim, para a Wisa mesmo, essa criação desse indicador é um enorme ganho que, apesar de estar muito novo, eu vejo frutos nele, né, que vai possibilitar para a gente veja de fato onde está parado o erro, em qual fornecedor, se o fornecedor A, B ou C de fato empresta esse envio desse mesmo material, se ele tem condições de superar esse outro fornecedor, ou se de fato esse erro ele está vinculado a um segmento, se todos que prestam esse de fato tem esse mesmo erro, e eu acredito que seja isso. Assim, eu acredito que uma das avaliações prévias que nós podemos fazer, né, preventivas, né, é algo que a gente também tem tentado, né, buscar essa metodologia, é fazer uma validação antes da criação do pedido. Então, no momento em que nós temos a cotação, né, o mapa comparativo ali, né, das cotações, nós temos hoje ali também uma validação daquilo que eu tenho cadastrado na minha base de dados do RP versus o que o fornecedor respondeu. Eu acho que uma das ações preventivas, né, para que aquilo não se torne depois uma divergência, é você conseguir mapear isso. Claro que com apoio, repito, também do fiscal, porque ali vai ter pode acontecer de ter na base de dados um IVA ali, ou sem imposto, e o fornecedor colocou lá 18% de ICMS, e aí tem todo esse ajuste, né, que tem que ser feito previamente, para que aquilo se torne depois um pedido de acordo realmente com o que o fornecedor respondeu, e não com aquilo que muitas vezes está cadastrado na nossa base. Eu dou exemplo, por exemplo, na Lins, né? Na nossa empresa, quando nós geramos o pedido depois do premiado, o fornecedor ele utiliza a base do que eu tenho cadastrado no meu sistema, não necessariamente o que o fornecedor respondeu. E aí nós fazemos essa validação prévia antes para entender se realmente está de acordo com aquilo que o fornecedor respondeu e o que está dentro da minha base. Claro que às vezes a gente acha uma coisa, o fornecedor outra, então a gente vai criando, não necessariamente isso vai blindar 100% da divergência, mas eu acredito que é uma ação preventiva que acaba podendo auxiliar depois no futuro para que isso não venha a se tornar uma divergência. Bom, a Náticos tem dois momentos, né, no mercado eletrônico. É sugerido um IVA para o comprador, né, com a determinação automática do IVA, e nós percebemos que muitas coisas de CDS-ST, desconto, algumas coisas que eram específicas no XML, neste momento ainda estava o IVA errado. Então, junto com a técnica, nós solicitamos que essa leitura também fosse feita no
Então, o IVA ainda pode estar errado no pedido de compra, mas quando vai para o lançamento, faz todas essas leituras que a gente solicitou, de centro de custo, apropria ou não o crédito, né? Então ele faz essa transformação do IVA do pedido dentro do monitor, consequentemente a escrituração fica correta. Então esse é a nossa dica. Então, quando você define já no IVA, se você não sabe que você vai comprar dentro do estado ou fora do estado, como você deixa isso já inclinado lá no IVA, quando você vai para o plano de contas, ele seguir isso? Na verdade, consegue já ver isso, né, pelo mercado, porque lá vai ter o fornecedor. Então, a gente vai ter a origem, que é o fornecedor, e o destino, que é a usina. Então, ele determina esse IVA, né, fazendo essa leitura também de origem e destino. Então, é que você disse que você já define o IVA, você já faz essa definição antes do processo rolar para frente. Isso, aí entra as regras, né? Você colocou o IVA onde você está fazendo uma compra dentro do estado. E ele compra fora do estado onde a diferença de semestres existe. Como é que ele faz nesse momento? Ele entra e altera? Isso, ele altera. Por exemplo, o pedido nasceu pela matriz, né, dentro do estado. Quando chegou a nota, quem entregou foi uma filial fora do estado. Então, lá no pedido, o nascimento do pedido vai estar com IVA sem imposto. Então, quando ele faz essas leituras dentro do monitor, aí ele faz a troca automática. Aí a gente tem essa visão de comparação de valores e de impostos dentro do monitor. Então, estando errado, vai dar um sinalzinho vermelho, e aí a gente vai parar para analisar se há alguma inconsistência de cadastro de item ou até mesmo de fornecedor. Mas ele só passa tudo certo e faz o lançamento automático, né, para a gente abrir, quando todos esses valores estão corretos e quando faz essa troca de IVA automático dentro do monitor que faz a leitura do XML da nota. E você usa o XML para fazer o pré-recebimento fiscal, para utilizar o processo de entrada? Sim. Mas você não tem como chegar a nota e processar isso. Você tem uma área onde permite você ter o pré-recebimento e usufruir disso para depois ganhar o tempo na entrada. Isso, a gente tem um monitor que faz a captura de todos os XMLs que é emitido contra o nosso CNPJ. Então, independente se a mercadoria está em trânsito ou já chegou, a gente consegue fazer essa análise e deixar a nota já liberada. A maioria dos arquivos não tem um módulo do pré-recebimento fiscal. Então, você tem acesso ao seu cliente, mas no momento da entrada você tem que processar. Ele consegue aproveitar isso para trazer essa informação também do recebimento fiscal. Não, a gente é tudo integrado. A gente consegue, por questão de ler o XML, né, e por ter essa captura automática também, né, direto lá pela Cefaz, a gente consegue ter essa pré-análise antes do material ser entregue e a gente também consegue automaticamente utilizar os dados do XML para o lançamento fiscal. Março. A gente fez O parcial. monitor já tem em março o serviço e há 4 meses o material. A gente Mas fez. a captura e vínculo com o XML a gente já tem, já de longa data, com outra ferramenta anterior. É que agora ela tem a inteligência de fazer a alteração do IVA e já deixar pronto. Quando a T-Log manda o romaneio para a gente, a transportadora manda o romaneio para a gente já tem todo o pré-lançamento daquelas notas. A gente só gera a contagem cega para o suprimento do que for de almoxarifado. Mas o monitor já faz tudo isso sozinho. O antigo fornecedor, no caso, acontecia isso que você falou. A gente recebia as informações, só que quando chegava a nota, a gente tinha que processar manual. Agora é o contrário. A gente recebe ainda o XML automático, só que a gente consegue recuperar os dados que já estão lá, então tem uma ação manual ali para o lançamento da nota fiscal. É claro que tem ali a pré-análise, né, fazer esse check de conferência. Então, tudo que dá ele para e tudo que tem algumas definições, né, requisições de peça externa que já foi aplicado, não vai passar por contagem. Então, esses lançamentos, se estiver tudo correto, vai ser lançado a nota automática, então a gente nem faz
faz essa leitura, só se tiver argumento. Agora, os materiais que passam por contagem cega, ou que ainda dependem da entrega desse material, a gente faz essa análise, se tiver argumento, a gente entra em contato com o fornecedor. E quando o material chega, a gente imprime, né, a contagem cega para poder liberar o motorista para entrar na usina. Queria só fazer uma reflexão, assim, de tentar olhar o problema de um jeito um pouco diferente. Eu vejo que esse é um problema comum em todas as usinas, se sequestra, acho que uma significativa mão de obra nossa no dia a dia resolvendo isso. Não só da área de suprimentos, que é o meu caso, mas toda a parte fiscal da empresa, enfim. Tem uma solução do varejo que já funciona há muito tempo, onde o fornecedor, quando ele vai emitir uma nota, por exemplo, no Carrefour, obrigatoriamente ele entra no portal, valida todas essas informações e, para isso, ele recebe até um código, que passa a ser um print na nota fiscal, e o primeiro processo de recebimento das lojas do varejo é com esse código, porque dali para frente passa a ser uma conferência cega, havendo total concordância com todos os dados. Eu acho que a gente trabalha muito XML, a gente, na verdade, trabalha GRC, eu acho que a gente tinha que evoluir para um processo proativo. Depois que a nota foi emitida, tudo muito trabalhoso, tudo muito complexo, a gente tinha que estabelecer um critério de relacionamento com os fornecedores. Por exemplo, os fornecedores, a maior parte deles, pegando concessionárias, o sistema deles que fornece cotação para nós não é atrelado ao sistema fiscal. Muitas vezes é um vendedor que vai lá e digita uma determinada classificação, não necessariamente ela é correta. E às vezes cai essa nota na empresa e você fica com tendência a acreditar que aquele fornecedor sabe melhor da classificação fiscal que você, altera o seu cadastro, quando você vai ver está errado. Você corrigiu erradamente. Então, assim, é um problema que é tão relevante para nós, que a gente perde tanto tempo com isso, deixando de fazer coisas mais importantes, que eu acho que a gente tinha que dar um passo atrás. Tentar trabalhar nos sistemas no sentido de não deixar uma nota fiscal divergente daquilo que ela deveria ser emitida. Para isso, acho que a gente tem que desenvolver essas empresas que nos dão suporte, mas um processo preventivo. É uma reflexão, assim, que eu acho que a gente poderia estabelecer uma forma de analisar. Galo, eu acho que você tem um bom ponto, tá? Eu ia comentar, falando um pouco de práticas preventivas. Você, no fim das contas, está comentando que o processo está errado. A gente tem que olhar para o processo ao invés de olhar só o impacto. Eu concordo com você. Uma ação que tem sido muito efetiva que a gente está implementando o suprimento negociou, eu também tenho um mercado eletrônico implementado, e muitas vezes quem coloca o tipo de IVA lá, C1, C0, enfim, cara, ele erra. Ele muitas vezes ele não sabe se é C1, C6, ele coloca qualquer coisa. Só que na hora que isso bate no back-office do fornecedor para a emissão da nota, o cara vai bater o IVA correto. Então, se ele colocou C0 e vai aplicar o C6, sai errado. Antes disso, eu coloquei um checkpoint de fazer o quê? Eu tenho o back-office, o suprimento fechou o pedido, dá a sua lista de preços aqui. Eu vou setar o fornecedor com o meu back-office e vou falar, olha, a lista de preços correta é essa, ok? Vamos dar a mão aqui, esse é o preço, escreveu na pedra, estou com sangue, é isso que vai ser emitido. Qualquer coisa fora disso, posso ajeitar. Porque quem está me dando o tributo certo, correto, é o back-office dele, eu estou garantindo que está sendo emitido. Olhando nessa linha de olhar para o processo, tá? Tem sido efetivo. Mas você consegue avaliar o valor líquido preventivo? Na verdade, na maioria dos casos, eu negocio bruto. Isso. Aí o preço não tem, mas a tributação... Isso, aí eu faço a conta de trás para frente para imputar no sábado. É claro que o valor do líquido, aí sim tem que negociar, que é mais para direto, né? Mas o que mais dá problema, tem um argumento que é indireto, que aí negocia esse bruto. E aí eu faço a conta de trás para frente, qual que é o bruto? É esse? Então, beleza. Se cair na negociação, não concordo com esse preço, volta aos suprimentos. E aí eu carrego o contrato correto. Nesse caso, tem sido efetivo. A gente é tentado um piloto, então atuando em cima de 10 fornecedores, mas tem sido efetivo, tá? Só para compartilhar com vocês. Só rapidinho. Acho que em relação ao preventivo, ali na usina a gente tinha muita dificuldade. Quando chegava, a gente já chegava aqui na nossa área, a nota faturada com o pedido pronto. E aí a Atmos são 8 usinas, né? A gente trata aí umas 40 mil notas mês. Então a gente teve só como indicador
antes, quando a gente estava procurando no mercado uma solução que pudesse ajudar o nosso processo de automação da nota fiscal, a gente teve 15 mil chamados, mais ou menos, só para alteração de IVA. Ou pelo menos a grande parte era de alteração de IVA, algumas coisas de valor, incluía alguma coisa. E aí a gente tinha até um BI desses fornecedores, e a gente sempre estava ali falando com o pessoal de suprimentos, para reforçar essa comunicação. Acho que assim, o principal, ou então, que é de inicial, assim, antes de mais nada, vem essa informação do XML para a gente é importante. Tá? Porque hoje a maioria das empresas já tem essa tecnologia, um sistema de automação. Então, se vem no campo informado com os valores, as tags, tudo certinho, só passa por validação. Então, a gente fazia esse trabalho de estar vendo esses chamados que foram abertos, quem são os fornecedores. Aí também a gente tinha lá quem era a carteira, para a gente ver o comprador e a gente tentar estar atuando. Porque, de fato, é um volume muito grande. E a gente ali deveria ser tipo cara crachá, né? Olhar a nota, entrar, não ter que fazer toda essa conferência e validação ali do pedido. E por mais que a gente tenha toda essa automação, ainda assim 49% dos nossos fornecedores não colocam o pedido na tab correta do XML. A gente acaba perdendo ainda algumas automações. Então é um trabalho de formiguinha, né, tanto nós, como o fiscal, os clientes, estar falando com esses fornecedores e tentar preencher certinho, porque hoje a nossa ferramenta faz a leitura do XML. Inclusive, até aproveitando o gancho, né, sobre essa questão do XML, é uma dificuldade que também nós temos muito lá. E uma das próximas etapas que nós estamos pensando em fazer é trazer também para a avaliação do fornecedor, além da divergência, para apontar aqueles que não estão incluindo o pedido item no XML. Já comunicamos, tentamos fazer reuniões com os fornecedores, mas é complicado. Alguns se adequam, alguns acabam seguindo de uma forma bem bacana, tudo certinho, mas a gente percebe que ainda tem um volume grande de fornecedores que poderiam se regularizar nessa situação. Então, o nosso projeto, né, uma próxima etapa dessa avaliação é incluir também dentro do pilar ali de divergências, não só a divergência de nota fiscal, mas também a divergência do fornecedor no XML, se ele aponta ou não o pedido e o item, né? Não é somente o pedido, né? Tem que ter o pedido e o item, senão de nada vai adiantar. Então, isso é uma próxima etapa que a gente está pensando aí para poder colocar. Eu acho que o resumo do que todo mundo aqui almeja e espera, eu acho que a tecnologia está aí, a automação veio, nos ajuda muito a gente ver a ferramenta, né? Só que o mais importante é a gente ver a mescla de áreas e empresas. Eu acho que se a gente não derrubar os ciclos, as paredes que ainda não deixam a gente ultrapassar, a gente não vai ter as melhorias. Quando a gente fala do fornecedor, do prestador de serviço, se a gente não falar para ele da importância da ordem de compra do XML, por mais automação que a gente tenha, a gente vai sofrer. Se a gente não falar para a área de suprimentos, o impacto que tem, pro requisitante, a gente não vai ter a necessidade. Se o tributário nosso não mostrar para toda a empresa que aquele ganho pequeno, a margem que a gente vai se tornar uma margem enorme, se a gente fizer o certo do tributário, a empresa não vai comprar isso. Então, assim, acho que o grande ganho está na troca de experiência, nessa mescla, e dentro das áreas elas entenderem a importância da área fiscal tributária e o impacto que isso tem para a organização. Eu acho que aí a gente sai lá, o fornecedor precisa saber, o suprimento precisa saber, a indústria agrícola precisa saber, para lá no final é muito bom resultado. Eu acho que o grande ganho hoje, lógico que foi a ferramenta implantada, é uma coisa muito fora da curva do que a gente tinha no passado, mas acho que o grande ganho foi a gente ir na área em relação à importância do lançamento da escrituração da nota correta e o impacto que isso traz. Acho que o grande ganho da área foi isso. Como você nome? Edinaldo. Edinaldo, eu ia pegar para fazer um fechamento mais ou menos nessa linha. Tá? Na verdade, a gente tem 3 áreas e uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei
falar desse tema é legal, vamos falar de pedido perfeito. Quem puxa? Quem é o dono? É tributário, é suprimentos, é back-office, P2P, é o quê? Né? Perfeito seu comentário, e eu concordo também, é quebrar os ciclos. Porque aqui a gente tem que ter uma conversa muito transversal, porque os impactos eles não são só numa área. Muito pelo contrário, eu queria que você tenha benefícios em várias áreas diferentes. Né? E eles não são evidentes para uma área ou para outra. Eu comentei, eu entendo que estou tributário, né? O projeto está me fazendo entender cada vez mais. Né? O tributário talvez entenda pouco dos suprimentos. Né? E essa é a relação. Às vezes você vê um benefício fiscal gigantesco. Eu estava falando com o Cristiano da PEC esses dias. Beleza, como eu justifico o projeto de uma automação disso? Assim, não, você tem benefício tributário. Claro, tem que ser calculado, né? Mas eu não tenho a mínima condição de calcular isso. Legal, e o benefício de fluidez de processo, que também é totalmente quantitativo, mas o time da almoxarifado que está aqui vai poder me falar. Cara, os benefícios são enormes, porque tem época que eu não consigo espaço físico para receber material de tanta diversidade de pedido que eu tenho, principalmente na impressão. Outro benefício. Legal, eu coloco tudo isso aí no mesmo balaio e falo, beleza, eu preciso do projeto. Quem vai puxar? Quem vai bater a cara lá na diretoria para aprovar o investimento alto? Né? Então, quem que é o dono? E aí, queria pedir a ajuda de vocês para a gente fazer um fechamento e dar uma dica para quem quer começar. Quem puxou? O que vocês falariam? Quem vai dar o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? Pela Terreus aqui eu posso dizer que assim, a gente começou medindo. A gente tem uma alta não, mas uma relativa quantidade de pedidos imperfeitos, né? E isso partiu da onde? O almoxarifado gritou, falou, opa, não tem mais espaço, tem algo acontecendo. Realmente, o back-office falou, tem uma grande quantidade de divergência. O suprimentos falou, tem realmente. Botando cabelo para todo mundo, vamos ter um cabelo transversal e vamos começar a olhar. Beleza, quem puxou, eu puxei como P2P, tá? Back-office. Eu queria abrir para vocês, para ver como que vocês deram o primeiro passo. Cara, sem contar a questão do impacto no meio tributário, né? Você deixar de recuperar o tributo, pode recuperar individualmente, você tem todo um ônus aí, uma fiscalização que você tem risco tributário. Na verdade, o que acontece, eu acho que o grande problema é que às vezes a gente só vai identificar o erro, ou pelo menos é assim, quando o material chega na usina. Né? E agora, com essa questão dessa captura, dessa validação de IVA e validação de dados cadastrais, a gente tem um tempo para quando esse material circular e de fato chegar lá na usina, o pedido já foi corrigido. Então, a parte da entrada fiscal e entrega no almoxarifado agilizou bastante. E até mesmo pelo volume, para não ter problema com uma escrituração errada. Mas pensando em áreas, para poder fazer um pedido aí perfeito, eu acho importante começar com o cadastro. Eu acho que não tem solução nenhuma, tecnologia nenhuma, que vá atender qualquer área se o cadastro ali não for feito de forma correta. O cadastro vai ter impacto ali na conta do fornecedor, no material. Então é muito importante esse saneamento do tipo de cadastro, junto com o time fiscal, fazer essa validação, porque dependendo de como está cadastrado, vai interferir na utilização, aí ele vai puxar para uma determinação devida e correta. Então é importante essa manutenção, é importante a manutenção também do time de parametrização, porque a gente trabalha aí com vários fornecedores de vários estados, então a gente não dá para ficar criando um IVA, tanto IVA. Então tem muitas vezes que a gente faz a exceção. Então é um conjunto ali sempre, pessoal de cadastro, pessoal fiscal, suprimentos, nessa comunicação, eu acho que ajuda bastante nessa comunicação com o fornecedor, para que ele realmente emita essa nota com as informações corretas, porque isso já agiliza bastante o trabalho. Eu vou pegar o gancho na fala, desculpa, professor, do Edinaldo. Eu achei muito interessante o que o Edinaldo falou, e assim embaixo, acho que é fundamental a comunicação.
comunicação entre as áreas. Acho que essa transparência do impacto, né, das nossas ações, aquilo que nós podemos, inclusive, evitar, né, de retrabalho, que não somente vai ser para nós, né, a gente tem que tirar essa cultura de que fiz o meu e está tudo certo. Né? Não, a gente precisa ter essa comunicação muito bem clara entre as áreas, essa sinergia muito bem apurada, aí, né, a gente citou aqui desde o início, né, entre fiscal aqui, e suprimentos, back-office, mas envolve outras áreas também, financeira, porque o cara precisa pagar, né? Se tem uma nota lá que está vencendo, que vence hoje, se não tivesse a divergência, já teria sido pago. Né? Então, acho que tem várias áreas envolvidas, então eu acredito que é fundamental essa transparência, né? Essa comunicação entre as áreas e deixar isso muito evidente. E aqui não pensando somente na nossa área interna como empresa, e também vamos pegar também o gancho dos fornecedores. Né? É fundamental também essa transparência, a comunicação com os fornecedores, para eles também entenderem um pouco, né, qual o impacto dessa divergência que ele criou ali, para mim, todo esse retrabalho que ele criou dentro da minha empresa. Então, acho que é fundamental, acredito, né, essa comunicação e essa transparência entre as áreas aí, ser muito bem apurada. E às vezes tem fornecedor que você tem que ensinar a trabalhar. Mas você acha que vai pegar na mão, né? Bem rapidinho, porque a gente já está no tempo. Eu acredito que são estudos, não somente mandamentos tributários, né, de créditos, e também de tempo, né, porque às vezes você tem ali um seu integrante que leva, sei lá, 10 minutos, 20 minutos para concluir uma nota, e aí com a automação ele deixa de fazer o operacional e começa a trazer mais evidências, assim, o que eu posso estar analisando, estudando para beneficiar também a empresa. Então, eu acredito que é esses dois estudos, tanto o tributário quanto também o tempo aí dos nossos empregos. Hoje, na área fiscal da Luiza, nós que criamos, né, de fato, essa rotina de tentar mensurar o que de fato está ocorrendo, né, com as emissões dessas notas fiscais. E entender de fato esse ganho. Só que para a gente é um pouco mais complexo, por quê? Porque a Luiza trabalha com preço líquido. Então, tudo que a gente for fazer já está compromissado dentro do CAPEX, da minha ordem. Então, assim, de fato o ganho que a gente ganha, ele está muito ligado aos tributos que tem envolvido. Por quê? Porque se eu tenho um CAPEX que eu fechei com um fornecedor que era tal imposto, tanto de CMS, de IPI não tinha, de FAO, e depois eu tenho que recalcular ele, suplementar ele, é uma perda para a gente tanto em tempo, né? Porque hoje a gente fala que isso não acontece em um dia útil, é necessário aprovação, reavaliação, o porquê que ocorreu de fato isso, até que de fato a gente consiga receber essas notas fiscais. Para a Luiza hoje, nós temos um processo que a mercadoria ela chega pela transportadora e o motorista ele só descarrega de fato a hora que as notas fiscais elas não entraram. Então, se eu tenho um erro que demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente acaba penalizando a transportadora. E assim, devido a isso, a gente tem criado essas metas de identificar antes que a nota chegue, para tentar um pouco reduzir essa perca, esse prejuízo para as transportadoras. Muito bom, gente. A gente encerra aqui, tá? Eu queria agradecer a Carla, a Maiara, o Rodrigo, por esse papo aberto, agradecer vocês também por terem levantado dúvidas ali e dicas e melhores práticas, tá? Acho que o objetivo é esse mesmo, a gente trocar experiências e estar próximo. Essa interação que eu acho que é legal no seminário de Odonto, tá? Então, queria agradecer vocês e agora partimos para o almoço, tá? Até as 15 para as 3, quando a gente volta com o painel 2, o painel 3, desculpa, o Galo vai moderar para a gente aí sobre o futuro da área de